possessão e da subjugação é periférica. Não era nuclear. A nuclear nunca mudou. Isso que é interessante. A nuclear nunca sofreu alteração. Quando Kardec vai publicar a Gênese, em 69, Kardec diz assim: todos os princípios elementares que estão lá no Livro dos Espíritos, lá no início, se mantiveram. Então, por exemplo, qual era o princípio básico basilar? Né? O princípio basilar. Os espíritos influenciam os homens, inclusive materialmente. Vejam que, dizendo que há subjugação e que não há possessão, ou dizendo que há possessão e também subjugação, que foi como ficou depois, nas duas explicações, o princípio basilar é o mesmo. Os espíritos influenciam os homens até mesmo materialmente. Qual é o detalhe? O que mudou foi o detalhe. Porque Kardec dizia que não havia possessão, só subjugação. Então, nota, perifericamente mudou. Mas em questão de princípio basilar, o espiritismo nunca mudou e não vai mudar. Não vai mudar. Qual o princípio basilar do espiritismo que poderia mudar? Me sinta em um que não seja periférico. Detalhe, os básicos não vão mudar. Então, até porque se mudasse já não é mais espiritismo, né? Aliás, a ciência é assim, quando ela tem uma revolução no seu núcleo, nasce uma outra ciência, já não é mais a mesma. Então é muito interessante. É muito interessante. Ô, Michel, e para corroborar isso que você está falando sobre o que a Lucimar, né, comentou sobre Kardec ter se equivocado em alguns pontos, alguma vez. É. Bom, nós, Revista Espírita de 1865, outubro. Bom, eu trouxe aqui, eu não vou compartilhar não, mas eu vou ler aqui. Ele vai falar sobre o espelho mágico. O Michel depois vai contar como Kardec, a princípio, ele vai negar a questão. Então, nós temos aqui o Vidente da Floresta, de Zimmerwald, depois vocês me corrijam aí, isso em outubro de 1865. Depois, o Kardec tem novos estudos sobre esse fenômeno, e depois, ele, ainda em 1865, ele vai trazer as consequências da explicação que ele deu depois desses novos estudos. Então, percebam que, quando ele vai observar pela primeira vez o fenômeno, com essa pessoa, né, que olhava no fundo do copo ali e, por algum motivo, ele sofreu ali eu vou usar aqui uma espécie de hipnose, mas aí depois me corrigirei. Kardec, a princípio, ele nega precisar do copo, do fundo do copo. Mas depois ele observa novos estudos, como ele vai dizer, ele volta atrás, por quê? Porque, como o Michel disse, os fatos provaram para ele, para Kardec, que havia algo que despertava ou provocava essa segunda vista nessa pessoa. E depois o Kardec traz as consequências desse comentário que ele faz aí sobre os novos estudos. Mas eu passo para você, Michel. A gente está em sintonia, Laura. Eu pensei exatamente nesse caso que eu ia comentar e tu se antecipou, no caso nesse outro caso que Kardec também muda de opinião, né? Mas, de novo, duas coisas. Primeiro, nota que o critério para ele mudar de opinião foram fatos. Não é porque o espírito disse. São fatos. Porque um médium enxergava através do copo e Kardec pensou, bom, se tirar o copo, ele é médium, ele vai ver do mesmo jeito. O copo não é necessário. Depois Kardec percebe que é necessário o copo. Uma nota. Um fato novo, mas, de novo, questão periférica. Questão periférica, não é questão basilar. Porque qual é o princípio basilar? Os espíritos podem nos dar informação
sobre o futuro ou sobre algo que está acontecendo à distância. A questão é se precisava do copo ou se não precisava do copo. Isso não muda o núcleo da teoria. Então, por exemplo, o que aconteceu pós-Kardec? Hoje as teorias qual é o problema? As teorias novas hoje, novas entre aspas, aliás, essa é a falha, né? O que o pessoal diz hoje? André Luiz evoluiu Kardec. Elas tentam usar esse. Eu já vi, tem um autor, que eu não cito o nome, mas ele diz isso no livro dele, né? Ele cita os exemplos de Kardec mudando de opinião, essas que a gente está citando, para justificar André Luiz. Muito parecido com a ideia que a Lucimar colocou, né? Isso é o chamado sofisma na filosofia, né? Eu digo assim, ó, Kardec mudou de ideia. A gente citou aqui 2 exemplos, a possessão e a do copo. A visão do médium no copo. Ele mudou de ideia nessas 2. Aí o que vão dizer os defensores do André Luiz? Bom, se ele mudou de ideia 2 vezes, então isso abre uma brecha para o André Luiz estar certo. Foi algo que Kardec se equivocou, só que não deu tempo dele ver que estava equivocado. Logo, o André Luiz pode estar certo. Olha, é um belo sofisma. O que é um sofisma? Parece que é verdade, né? Mas não é. Por que não pode ser o mesmo caso? Primeiro, porque essa questão do que André Luiz trouxe não foi algo novo. Esse é o primeiro ponto. Esse ponto que o André Luiz trouxe, os pontos que o André Luiz trouxe, não foi algo novo. Kardec abordou isso. Ele trabalhou isso. Outra questão. Esses princípios que o André Luiz trouxe, que não são novos, esse é o primeiro ponto que eu coloquei, eles contradizem a ciência espírita que Kardec estabeleceu nos pontos basilares. Porque quando eu começo a dizer que tem colônia espiritual, que tem doença, que tem umbral, bom, então tem órgãos no perispírito. Toda a fundamentação da teoria do André Luiz se baseia que há órgãos no perispírito, mas não há órgãos no perispírito para o espiritismo. Ah, mas por que não poderia mudar? Porque se eu colocar órgãos no perispírito, eu coloco em contradição vários princípios básicos da doutrina. Primeiro, a reencarnação. Olha, eu coloquei em xeque agora, não é se tem copo, se não tem copo, se tem subjugação, se tem possessão, que é periférico. Eu estou falando da reencarnação. Porque se tem órgão no perispírito, para que a gente reencarna? Segundo problema, eu mexo no princípio da não retrogradação da alma. Se eu colocar matéria no perispírito, matéria nossa. Matéria no espírito. Então, pô, mexi com 2 princípios que não dá para mexer, né? Como é que eu vou mexer no princípio de não retrogradação da alma? Ou seja, se eu colocar que há possibilidade, se há possibilidade do espírito regredir, eu joguei fora a ética, eu joguei fora o livre-arbítrio. Olha só, eu mexi numa coisa e mexi com reencarnação, livre-arbítrio e lei do progresso. Olha quanta coisa que eu puxei um fio e veio vários, né? E, por último, o espírito ele não fundamenta, ele só diz, né? Então é bem diferente. A pessoa que quer comparar mudanças que Kardec fez com coisas diferentes que André Luiz trouxe, é desleal a comparação. É desleal, porque não é igual, não. É mudar drasticamente a ciência. E colocar aquilo que eu tento colocar de novo é extremamente mais frágil do que aquilo que eu tinha antes. Que é diferente dessas mudanças aí, de possessão. Então é muito importante que a gente se atenha para isso, para os limites. Nós vamos ver a partir da segunda que vem ele provando os limites. Provando. Como? Pergunta para os espíritos. Eu não disse que há limites? Então vamos testar, vamos perguntar para os espíritos, vamos ver o que eles respondem. Se tudo que eles responderem nunca conseguem passar do limite, está provado que há limite. É assim. Para isso que tem a primeira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver isso daí a partir já da segunda que vem. Bom, não sei se tem mais alguma questão, Lauro também. Não, tá tranquilo. E assim, quando a gente faz um estudo, por exemplo, no livro